Professor, O, diga. oi. Não, eu ia te perguntar sobre esse julgamento no STM, sim. suas expectativas, se muda muito. A gente não está acostumado a acompanhar julgamento no Superior Tribunal Militar. É um tribunal que, como eu escrevi, eles ficaram muito bravos uma vez, que tem passado, mas não tem nenhum futuro, né? Mas vamos lá. A questão principal me parece o seguinte, e já que o Sakamoto e o Josias praticamente esgotaram o assunto, eu queria levantar uma parte histórica, e que é importante. No tempo do Império Romano, aquele que perdia a honra, ou seja, era desonrado, ele era um morto civil. A pena era a morte civil. Ele, então, era afastado da sociedade. Não valia nada. Era um desonrado com morte civil. Para todos, embora andasse e falasse, era um morto civil, sem direitos civis. Ora, com o passar do tempo, isso foi aí amainado. Mas no nosso direito civil, atenção, no nosso direito civil, desde o antigo até o atual, o que nós temos? Pela indignidade, o indigno sai da herança, sai da sucessão. Ele não recebe aquilo que é transmitido normalmente pelo aquele que falece. Por quê? Porque ele é indigno. Se a gente olhar no lado do direito penal, o Josias lembrou, nós temos um efeito da condenação. Ou seja, pode-se perder o quê? Várias coisas. Perde função pública. Agora, com relação à patente, houve aí o Constituinte deu uma colher de chá para esse tribunal militar, que não tem muita função, para ele decidir se é caso ou não de perda de patente. Ora, a pessoa é condenada, atenção, condenada por o mais grave dos crimes, aquele que atenta ao Estado. E o militar jura fidelidade ao Estado e à sua Constituição. Tem alguma dificuldade em decidir isso? Então, o risco é o tribunal entender que não há perda de patente. Aí pode fechar, porque ele não tem mesmo nenhuma função. E quem perde a dignidade não vai ser o quê? Aquele que eles salvaram, mas vai ser o próprio tribunal. O tribunal vai perder a dignidade se, evidentemente, não tirar, não caçar a patente desses golpistas. Tá certo, Josias. Tem pergunta para o professor Walter Meirovitch? Não, a minha pergunta é apenas, professor, o senhor disse, tem a opção ali, o tribunal vai decidir. Agora, ele pode decidir algo diferente se a Constituição diz, olha, militar condenado a mais de 2 anos está sujeito a perda de patente, é considerado um personagem indigno. Eles não podem, me corrija se eu estiver equivocado, professor Meirovitch, eles não podem rever ou reabrir o debate sobre o mérito do que foi julgado no Supremo. O STM não tem poderes para rediscutir o que já foi julgado e sacramentado no Supremo. Qual é a alternativa? Qual é o argumento que, eventualmente, eles podem utilizar para não retirar as patentes desses militares, do Bolsonaro e dos seus cúmplices? Olha, eles têm que buscar um argumento, Josias, extraterrestre, fora da lógica, fora daquilo que é uma decorrência da condenação, porque essa própria condenação, quando alguém é condenado criminalmente, vem evidentemente o quê? O lado da desonra. Mas existem delitos culposos não intencionais, e existe a pena, então o tempo de infração, mas aí não tem saída, como você já colocou antes. Por quê? Porque a condenação é por golpe de Estado. A condenação é por atentado ao Estado de Direito. Se um tribunal, atenção, se um tribunal, esse tribunal superior que tiver aí, achar que golpe de Estado
comprovado e decidido. Não há mais qualquer possibilidade de dizer que não teve o que golpe de Estado e nem atentado ao Estado de Direito. Então, o que acontece se o tribunal decidir que isso não leva à perda de uma patente? Significa o próprio tribunal dar um golpe na Constituição, ou seja, rasgar a Constituição, aquela que o Supremo bem preservou e nos salvou. Tem um detalhe, se você me permite, Diego, que Claro. eu gostaria de indagar também ao professor Walter. 5 desses... Tem 15 ministros lá no STM, 5 foram indicados pelo Bolsonaro. Isso não impede que eles participem, evidentemente, do julgamento. Apenas nos leva a acomodar algumas pulgas atrás da orelha, né? Agora, há um ministro, por exemplo, o general Lourival Silva, ele foi colega de alto comando do Exército do condenado Paulo Sérgio e também do Braga Neto. 2 generais condenados foram colegas de alto comando do Exército deste ministro do STM, o Lourival Silva. E há 3 almirantes que são ministros do Superior Tribunal Militar, um se chama Leonardo Puntel, o outro é Celso Nazaré e um terceiro, Cláudio Viveiros. Esses 3, eles chegaram ao almirantado da Marinha, chegaram, portanto, à cúpula da Marinha, na mesma época do Garnier, tiveram um convívio com o Garnier, que é o outro condenado neste núcleo principal do golpe, né? Isso pode suscitar algum debate sobre a suspeição desses ministros, a proximidade de alguns deles com os acusados, ou não? Simples fato de coabitar ali o alto comando do Exército ou de ter chegado à cúpula da Marinha na mesma época não os torna suspeitos para participar do julgamento? Bom, existem 2 fontes para se beber. A primeira é o próprio Código de Processo, que fala das causas de suspeição e de impedimento, fala da amizade, fala de impedimento. E a segunda fonte a se beber é a lei, Josias, a lei orgânica da magistratura nacional, que se aplica a todos os magistrados, que fala em deveres do magistrados. Um dos deveres, vou diminuir o tom de voz, Josias, porque senão o Toffoli pode escutar e vai ficar incomodado. Um dos deveres que está lá expresso é mostrar e demonstrar, aspas, conduta irrepreensível. Conduta irrepreensível. O Superior Tribunal Militar não tem código de ética, mas tem como código de ética a lei orgânica da Magistratura Nacional. E se a gente buscar a jurisprudência, e mais do que a jurisprudência, o bom exemplo, nós vamos ter lá o ministro Celso de Mello, que num caso do Sarney, que o indicou para o Supremo, ele, pelo fato da indicação, ele entendeu lembrando o episódio da mulher de César, que não basta ser honesta, precisa parecer honesta, a mulher é a Pompeia, ele se afastou do processo. Está aí o bom exemplo processual de lei e de ética. Um tribunal militar, cujos militares, os ministros militares, não usam toga, mas farda, tem que ter um ministro também conduta irrepreensível, irreprochável. E o que a gente já assistiu, um desses ministros, que você declinou o nome, ele se opôs a uma manifestação pertinente, uma manifestação apropriada pela presidente do seu próprio tribunal, numa cerimônia comemorativa, onde ela atacou o quê? O golpismo, atacou a ditadura, e esse ministro se opôs. Como será que esse ministro vai votar? Agora,
Agora, essa conduta irrepreensível, irreprochável, tem a ver, evidentemente, com o quê? Com a observância da Constituição. Está aí, José, o que eu penso a respeito. O tribunal não só vai se desmoralizar, mas vai golpear de morte a Constituição se não tirar a patente desses golpistas. A gente já volta a falar sobre esse assunto, só preciso fazer um registro agora. Um acidente com um ônibus com romeiros deixou pelo menos 15 mortos em Alagoas. É o destaque principal do nosso site nesse momento. Ao menos 15 pessoas morreram nesse acidente na AL-220, uma rodovia estadual de Alagoas. Hoje de manhã, o veículo levava cerca de 60 fiéis e capotou numa curva na cidade de São José de Tapera. Por volta das 7 horas da manhã aconteceu o acidente, segundo o governo do estado. Os mortos são 5 homens, 7 mulheres e 3 crianças. As identidades ainda não foram divulgadas. O ônibus teria saído de Juazeiro do Norte, no Ceará, com destino às cidades do sertão de Alagoas. Juazeiro do Norte é a cidade onde fica a estátua de Padre Cícero, um dos principais destinos religiosos do Nordeste brasileiro. Feridos foram socorridos de helicóptero e ambulâncias para hospitais da região. O governo de Alagoas não divulgou o número de feridos no acidente até agora, mas disse que alguns dos sobreviventes seguem recebendo atendimento médico aí no local. O estado decretou luto oficial de 3 dias. Segundo o governador Paulo Dantas, do MDB, ele vai até o local do acidente para acompanhar os trabalhos de resgate pessoalmente. A gente está acompanhando as informações que estão chegando nesse momento ao longo aqui do All News. Eu posso voltar trazendo novas informações desse acidente que deixou pelo menos 15 mortos, romeiros que faziam viagem do Ceará de volta para Alagoas hoje de manhã na rodovia estadual AL-220. Portanto, crianças morreram, são 5 homens, 7 mulheres e 3 crianças entre os mortos. Daqui a pouco eu trago mais informações. Retomando aqui sobre o STM, Sakamoto. Walter, bom dia, seja bem-vindo de volta. Deixa eu fazer uma pergunta. Caso o Bolsonaro perca a patente, né, de capitão, isso altera alguma coisa com relação aos locais que ele pode ter direito a ficar preso ou isso é indiferente? Não, essa pergunta é muito boa, porque a prisão cautelar especial, para aqueles que têm, veja, e a Constituição diz que todos são iguais perante a lei, mas uns são mais privilegiados. Por exemplo, aqueles que têm curso superior, enquanto não transitem em julgado, eles permanecem em um local diverso do que os outros, ou seja, em cela especial. O militar também tem a cela especial, que eles chamam lá cela de Estado Maior, que nada mais é do que a sala do oficial do dia. Quando não há expediente, tem lá o plantonista, esse é o oficial do dia. Agora, isso tudo está na lei, atenção, está na lei, isso tudo desaparece, porque eram medidas provisórias acautelatórias. Se já tem a sentença definitiva com trânsito em julgado, isso tudo desaparece. Mas nascem 2 outras questões. A primeira é decorrente do posto, ou da atuação, ou da função daquele que está condenado. Você não pode, por exemplo, pegar um juiz criminal que condenou várias pessoas e jogá-lo num presídio comum onde estavam lá os condenados por sentença dele. Então existe uma certa cautela e a lei de execução estabelece, e isso é importante, que o juiz da execução e a lei de execução tem que cuidar do quê? Da segurança daquele que está sendo a pena executada. A segurança. Ora, não dá para jogar um presidente da República, por mais ladrão, por mais hipócrita, por mais corrupto, por mais safado que tenha sido, num presídio comum. Há que se preservar. Por quê? Porque há sempre um risco. Do quê? De represália, de vingança e etc, etc. Então, algumas figuras, o Olavo Bilac diria, alguns numes
algumas figurões, alguns nomes têm aí. Porque não por eles, pelo que eles foram, mas sim para preservar a integridade física e moral. É o caso do Bolsonaro. Agora, o que vai aparecer é a incompatibilidade daquele que teve a desonra ficar em presídio militar. Então, evidentemente, vai ter que ter uma deslocação, uma remoção para um presídio, mas tem que ser um presídio adequado, como é a Papudinha, por exemplo. E isso não só vale para o Bolsonaro, mas vale também para os outros. O Braga Neto, por exemplo, está em presídio militar. Então ele vai perder a patente, vai haver incompatibilidade, ele vai ter que ser deslocado para uma Papudinha, por exemplo, para ser vizinho do Bolsonaro.